Boa noite, meus queridos e amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. E eu vim aqui trazer a palavra do Senhor nesta noite, neste domingo. A palavra de Deus que a Bíblia fala que não volta vazia. Ler a santa e bendita palavra do Senhor, que está lá em Efésios capítulo 2. E hoje nós vamos ter um tema para falar: a salvação pela graça. O que é isso? O que é a salvação pela graça? A Bíblia diz que a gente foi salvo não pelas obras, mas pela graça. E olhando pela perspectiva de Deus salvando, muda tudo. Quando nós tentando nos salvar, não dá certo. A gente vê muitas religiões dizendo: olha, as tuas boas obras, o que tu faz vai te levar para o céu, vai te levar à salvação eterna. Mas a Bíblia nos ensina diferente. A religião diz: é Deus, é o homem tentando chegar a Deus e se salvar. Mas Cristo Jesus, a salvação pela graça, é Deus vindo até o homem e oferecendo a graça, de graça para nós, né? Mas para Cristo teve um alto preço, seu próprio sangue, o próprio Filho, como oferta pelos nossos pecados. Eu te digo nessa noite, o maior sofrimento de Cristo não foi a dor da cruz, foi terrível aquela morte, sem dúvida. Mas o maior sofrimento de Cristo, a maior angústia, quem lembra lá no Getsemane, Jesus suou gotas de sangue. Foi porque ele sabia que ia levar os pecados de todo o mundo. Jesus não estava com medo de enfrentar a morte de cruz, mas ele estava temeroso quando ele orou lá ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas era Deus. Jesus estava dizendo: olha, meu Deus, eu vou carregar os pecados de todas as pessoas do mundo. Por isso ele se sentiu aflito naquela sexta-feira. Mas ele diz: olha, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E Jesus na cruz, a Bíblia diz que o Pai teve prazer em moer a Jesus, porque ele não olhava para Jesus, ele não via Cristo ali, ele via nós. Era a ira de Deus se cumprindo, justificando. A ira de Deus estava sobre Jesus naquele madeiro. Era eu e você que merecíamos estar lá, não o Senhor. E quando eu me lembro daquele ladrão que ele diz: olha, nós merecemos estar aqui, mas o que fez para estar aqui? E quando Jesus Cristo morreu, os soldados: eita, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Então Jesus pagou um preço alto para eu e você termos salvação, e salvação pela graça, pela fé, unicamente em Jesus Cristo. Eu quero ler o texto lá de Efésios, capítulo 2, que vai nos deixar claro a palavra de Deus, que diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Pela graça sou salvo. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sou salvo por meio da fé. Isto não vem de obras,
Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se orgulhe. Aqui está Paulo escrevendo aos Efésios, a igreja de Éfeso, e Paulo deixa aquilo bem contundente. Olha, a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. A salvação é um dom, a fé é um dom de Deus. Não é por obras, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Não é pelo que eu faço, não é porque tu faz. Eu posso alimentar, eu posso fazer mil obras, e mesmo assim não estar salvo. Eu posso fazer penitência, eu posso fazer várias e várias coisas, mas a salvação de Jesus não depende de nós. Depende do que Jesus fez na cruz do Calvário. Não foi o que eu fiz que me salvou. A gente diz, olha, nós aceitamos a Jesus, mas a verdade é Jesus que nos aceita, né? A salvação não depende de mim, não depende de você, mas pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Então a salvação ninguém pode roubar de você. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia fala isso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Na perspectiva da religião, de muitas religiões, de qual diz que o homem, para se salvar, precisa fazer algo. Muitas religiões dizem, olha, você tem que guardar o sábado para ser salvo. Ora, você tem que fazer isso para ser salvo. Você tem que ser caridoso para ser salvo. Você tem que fazer isso e aquilo outro para ser salvo. E Jesus diz não. A Bíblia diz não. A salvação é pela graça, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Meu irmão, diante de Jesus não tem um que vá se gloriar, porque todos nós fomos salvos por Jesus, pela graça, pelo que Ele fez. Aleluia. Lá na eternidade, no céu, nós prostraremos e adoraremos ao Senhor Jesus. Lá não vai ter placa de igreja, meus amados. Lá não vai ter João de tal igreja, vem para cá. Não. Lá no céu, o único Senhor, o único Salvador é Jesus Cristo. Ele é o Senhor, o Rei. E quando nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança no que Cristo fez, tudo muda. Porque não foi eu quem me salvei, foi Jesus que me salvou. Foi o Senhor que fez para mim primeiro. E Ele diz, olha, a salvação é pela fé, e pela fé em Jesus, pela graça sou salvo. Graça quer dizer favor imerecido. E eu queria fazer uma ilustração. Não é que foi de graça, que não custou nada. Foi de graça para mim e para você, talvez não, com certeza, né? Mas para Jesus, Ele teve que pagar um alto preço, o seu próprio sangue, o sangue de um justo. A Bíblia diz, olha, pode ser que por um justo alguém se atreva a morrer. Pode ser que por um justo alguém se atreva a morrer. Está escrito lá em Romanos. Mas por um injusto somente Jesus fez. Nós éramos inimigos de Deus, como a Bíblia fala, nós andávamos segundo o poderio do ar, a potestade do ar nos governava a nossa mente, nós éramos escravos do pecado. O pecado nos escravizava ao ponto de nós não termos a capacidade de saber o que fazer, nós éramos escravos dos nossos desejos. Nós éramos escravos de Satanás, da morte. A Bíblia diz que Deus tomou a chave de Satanás. A chave da vida está com Cristo, meu irmão. Não está com o diabo foi derrotado na cruz do Calvário. O diabo é um derrotado. A nossa maior luta não é contra pessoas, contra potestades e principados e contra nós mesmos, meu irmão. Nossa carne muitas vezes não quer obedecer a Deus. Nós precisamos nos submeter às Escrituras para que a nossa carne obedeça a Deus.
Quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito, nós voltamos a viver. Nós éramos mortos-vivos e nem sabíamos. Eu costumo dizer isso. Nós éramos mortos-vivos. Éramos mortos dos nossos delitos e pecados. E Jesus nos tirou, nos convidou a participar da salvação. Foi um convite que veio para mim, veio para você. Um convite de salvação, do qual Cristo gratuitamente estendeu a mão para mim e para você e nos convidou para participar da era vindoura. Nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Mesmo assim, Jesus nos amou, Deus nos amou. Naquela cruz, Ele viu a mim, viu a você, Ele viu todas as gerações vindouras, as gerações do futuro que ia aceitar, que ia crer no nome dEle. Mas no terceiro dia, o amor venceu a morte. Aquela tumba ficou vazia. Jesus, quando apareceu para os seus discípulos, para Maria Madalena, apareceu para mais de 500 pessoas, com provas incontestáveis. As pessoas viram a ressurreição de Jesus. Os discípulos viram quando ele foi levado ao céu. E o anjo diz: olha, esse que está subindo um dia vai voltar. Ei, meu irmão, nós não precisamos mais temer a morte. A morte foi vencida pelo nosso Senhor. A Bíblia diz que o nosso último inimigo a ser vencido era a morte. E Jesus venceu. Ele foi a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a vencer a morte. Louvado seja Deus. Jesus venceu a morte. Ele está à direita de Deus Pai. E um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. Ele voltará para julgar. Ele hoje é advogado meu e teu, mas na sua segunda vinda ele será o juiz, o justo juiz. Eu queria frisar aqui o versículo 8 que diz: porque pela graça sou salvo por meio da fé. Como é que a gente tem fé, meus queridos? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé que eu tenho e você tem foi o próprio Deus que nos colocou. Foi o próprio Deus que nos deu. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação, meu irmão, não é pela minha obra ou pela tua obra. Nós podemos fazer milhares de boas obras. Quantas pessoas doam milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, e muitas vezes elas acham que ali estão comprando algo, estão comprando um terreno no céu, como aconteceu no período das indulgências, né? Mas não, meu irmão. Não há nada que eu faça que mereça a salvação. Repito isso, não há nada que eu faça que mereça a salvação. E não há nada que eu desfaça que vai me tirar a salvação. Mas como assim? Meu irmão. Nós não servimos a Jesus por obrigação. Nós servimos a Jesus por amor. A Bíblia diz que Ele preparou as boas obras para que nós andássemos nela. É ao contrário. O salvo em Cristo Jesus pratica as boas obras. Por quê? Porque ele foi salvo primeiro. Não é porque ele fez obras que foi salvo, mas é o contrário. Foi porque ele foi salvo que ele pratica as boas obras. É totalmente diferente. Nós não somos obrigados a nada. Deus não nos obrigou a nada. Ele nos deu ordem, logicamente. Ele, como Senhor e Salvador, Ele nos deu ordem. Uma das primeiras ordens dele para nós é: olha, amar o teu Deus como a ti mesmo, amar o teu irmão como a ti mesmo, amar o teu inimigo. E ele diz: fazer o ide do Senhor. É uma ordem de Jesus, está registrado lá em Marcos 16 e Mateus capítulo 28. É uma ordem de Jesus a toda criatura que crê, fazer o ide do Senhor. Por que eu estou aqui no YouTube gravando? Porque, meu irmão, o Espírito Santo de Deus me direciona. É fácil muitas vezes ser um cristão, ser crente de banco, ir para a igreja, ficar no banco. Mas a salvação tem que ser espalhada.
A palavra de Cristo tem que ser espalhada, porque muitas pessoas ainda não conhecem a Jesus, não conhecem a salvação. As pessoas não estão com um tapão nos olhos sem enxergar, estão aqui, como diz no capítulo 2, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, o espírito que agora age nos filhos da desobediência. O espírito da desobediência, há um espírito que atua nos filhos da desobediência. Meu Deus, quantas pessoas praticam maldades, estão, não sei como dorme à noite. Meu Deus, o pecado gera iniquidade. O pecado gera iniquidade. O que é iniquidade? É quando você não tem mais freio sobre suas atitudes, você não mede as consequências sobre os seus atos. Aí se vira iniquidade, o seu coração fica duro. Meu Deus, o pecado gera morte. A morte espiritual, a morte física, meu irmão. O pecado traz consequências à vida de qualquer pessoa que pratica. Quantas famílias, quantos lares foram destruídos pelo pecado do pai, da mãe. Geralmente a responsabilidade é do pai. E quando o pai falha no lar, meu irmão, há um preço muito caro por isso. No Brasil, quantas famílias são desestruturadas porque não tem um pai? Nós vemos em outras nações, isso é menos contundente, acontece menos, mas no Brasil especificamente, as estatísticas mostram que os pais abandonam seus lares, trocam seus lares por outras famílias, abandonam seus filhos. Isso é tão triste. Isso é tão triste porque a figura paterna foi arrasada pelo inimigo. Mas Deus continua dizendo: olha, filho, pai, seja o sacerdócio da sua casa, não negocie os seus valores, não troque a mulher que eu te dei, não negocie seus princípios, não se venda para esse mundo, assim como Daniel. Quem conhece a história de Daniel? Daniel era um homem, vivia. E quando Nabucodonosor invadiu a Babilônia e levou o povo cativo, Daniel foi um dos que foi. E a Bíblia diz que o rei babilônio, a tradição babilônia, tentou influenciar Daniel, e Daniel não foi influenciado. O rei ofereceu iguarias a Daniel e Daniel não se corrompeu. Por isso, homem de Deus, você não é obrigado a se corromper com as iguarias de Nabucodonosor de hoje, né? Quem são os Nabucodonosor de hoje, né? Quem é a Babilônia de hoje? É o sistema desse mundo, o sistema falido, o sistema que não percebe que a alma está morrendo, perecendo. Os jovens estão morrendo, meu irmão, na criminalidade, enganadas. O inimigo, ele cegou o entendimento das pessoas. A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Não é esse mundo que a Bíblia fala, não é o cosmo, a natureza, porque tudo é de Deus, tudo é de Deus, tudo é do Senhor. Mas ele fala do sistema. Você lembra que Satanás, quando apareceu para Jesus, ele disse: olha, se prostrares e me adorares, eu te darei o reino dessa terra. Existe um Deus com um D minúsculo que está aí atuando sobre os filhos da desobediência, sobre aquelas pessoas que ainda não acordaram espiritualmente, estão dormindo, e a mensagem de Jesus precisa chegar a elas, que há esperança. Há esperança. A Bíblia diz que ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás da que está perdida. A Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Há alegria diante dos anjos quando um pecador se arrepende. A alegria é de Deus, meus amados. Há alegria diante dos anjos. Não? A Bíblia não está dizendo que é os anjos que se alegram. Lógico, eu acho que os anjos se alegram, mas a alegria diante de Deus é o próprio Pai que se alegra quando um pecador se arrepende. Porque Jesus Cristo não veio para os que não precisam dele. Ele veio para aqueles que dizem: olha, eu preciso de ti, Jesus. Eu preciso da salvação. Talvez você esteja pensando: mas eu sou tão jovem. Há tantas renúncias. Há tanto que viver nesse mundo.
As pessoas às vezes dizem, o mundo é feito para ser vivido, mas é mentira de Satanás isso, é mentira. O mundo foi feito, nós somos feitos para adorar ao único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Nós somos criados para ter comunhão com Deus. Quando nós não temos comunhão com Deus, nossa vida fica desalinhada, não faz sentido. Um testemunho breve da minha vida não fazia sentido antes de eu aceitar Jesus. Por que eu vivia? Eu parecia uma múmia, um morto que ia para lá, para cá, para lá, se batia, voltava, ia, voltava. Não fazia sentido a vida que eu levava. Eu preenchi com álcool, com as bebidas, com as drogas, que é um testemunho pessoal meu. Mas quando Jesus entrou na minha vida, meu irmão, todas as vezes que eu pequei, todas as vezes que eu errei, eu sabia que eu estava fazendo errado. Eu sabia que aquilo era errado. Eu não era mais inocente na história. Não. Todas as vezes que eu pequei, todas as vezes que eu errei, que eu me afastei do Senhor, eu sentia a dor, porque eu sabia que aquela vida não era mais para mim. Eu sabia que o meu Deus tinha me comprado com alto preço, eu tinha sido selado com o Espírito Santo. Eu sabia que estava apagando o Espírito Santo todas as vezes que eu me afastei do mandamento de Deus, do Deus vivo. Mas mesmo assim, Deus teve e tem misericórdia. Talvez você aceitou a Jesus um dia, talvez você aceitou a Cristo um dia, talvez você se afastou, não sei qual foi o motivo do você se afastou dos caminhos do Senhor. Talvez você olhou para o homem, talvez você olhou para a circunstância, talvez você foi assim como Pedro negou a Jesus e agora voltou a pescar, mas Cristo vai até o encontro de novo, assim como ele foi ao encontro de Pedro. Talvez teu coração está pulsando, o Espírito Santo tem te incomodado a buscar a Ele. Ah, aleluia, glória a Deus. E meu Deus, a gente vê muitas pessoas vindo aqui fazendo coisas, pagando promessas, fazendo isso, aquilo, pensando que fazendo isso vão conquistar algo da parte do Senhor. Oh meu Deus, existe uma graça comum que é para todos os homens. Deus deu o sol para todos, o sol nasce para todos, nós todos temos, Deus nos abençoa, justos e injustos, o sol nasce para todos, isso é a graça comum. Eu amanhã, se pela misericórdia eu levantar, eu vou trabalhar, vou fazer algo, vou ganhar o sustento da minha casa. Isso é a graça comum, meu irmão, que está para todos nós, mas a graça de Jesus é totalmente diferente. A Bíblia diz que o reino dele não é deste mundo. A graça de Jesus, a graça salvadora é muito mais do que essa terra. A Bíblia diz que nós somos forasteiros aqui, nós não somos cidadãos mais dessa terra. Nós somos do mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. É uma frase difícil de entender. Mas lá em João 17 a Bíblia diz, olha, Pai, assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Lê depois João 17, é a oração que Jesus fez. Ele orou por mim e por você lá. Eu não rogo, não apenas por esse, mas por aqueles que vão crer através da palavra de Deus. Ah, meu irmão, a salvação é de Jesus, não é pelo que nós fazemos. A salvação é pelo que Ele fez na cruz. E o que Ele fez está feito. Não há nada que eu faça, que você faça, que vá tirar isso. Não importa o quanto você tenha se afastado do Senhor, não importa o pecado que você cometeu, meu irmão, minha irmã, não importa, talvez você diga, olha, para mim não tem mais jeito, eu pequei tanto. O diabo muitas vezes nos coloca medo. O diabo muitas vezes diz, olha, se tu voltar para Jesus,
Como é que tu vai conseguir? Tu já não conseguiu uma vez, mas Jesus te diz hoje: olha, filho e filha, eu sou contigo. Meu Espírito Santo é quem vai te sustentar. Jesus te convida hoje a aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, como seu Senhor. É algo espiritual, meu irmão. Quem crê em Deus é espiritual, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito, meu irmão. Nós, por enquanto, nós sentimos a sua presença, eu sinto a sua presença nesse momento, mas chegará o dia em que nós veremos a face e veremos a Deus. A Bíblia diz que naquele dia, se é que eu posso chamar de dia, né? Pois as coisas velhas já passaram, o tempo já não vai mais existir, nós estaremos na eternidade. A Bíblia diz que o próprio Deus iluminará a nós com sua glória. A Bíblia diz que lá no céu as ruas são como de ouro, de cristal, jasmim. É como se Deus estivesse dizendo: olha, o que tu briga aí para conquistar, o que tu morra aí para adquirir, aqui no céu as ruas são como delas. Aleluia. Lá no céu não vai precisar de dinheiro, meu irmão. Eu sempre gosto dessa frase, tá com uns dias que ela tá na minha cabeça, que diz assim, não está na Bíblia, mas eu penso isso quando eu me lembro daquela passagem que Davi diz: restitui-me a alegria da tua salvação, Senhor. Alegria da salvação. Eu imagino a eternidade como uma grande faculdade. Aqui é um vestibular que nós estamos vivendo. Vestibular esse, aqueles que estão em Jesus já são aprovados. Mas lá na glória, lá na eternidade, vai ser uma faculdade, uma grande faculdade que não terá fim, porque Deus não tem fim. Nosso Deus, a Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés. Isso mostra o tamanho dele, o tamanho da sua glória. E nós teremos uma eternidade para aprender de Deus. Aleluia. Por isso que é eternidade. Por isso que a vida é eterna, porque Deus é eterno e nós teremos uma eternidade para conhecer. A Bíblia não diz isso, mas eu penso com minha cabeça cheia de fé. Aleluia, glórias a Deus. Eu queria orar nessa noite por você. Queria orar entregando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de meditar na palavra de Deus. Não se esqueça, meu querido, a salvação é pela graça, pela fé em Jesus, não vem de obras, mas pela obra de Jesus. A salvação é um presente, é um favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, mas Jesus nos escolheu. A Bíblia diz que Ele nos escolheu primeiro. Não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos escolheu. Imagina quando o homem pecou lá no jardim, ele podia ter destruído tudo, né? Podia. Por que Ele não fez isso? Porque Ele viu a mim e a você. Aleluia. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Quando Deus fez essa terra aqui, Ele já tinha um plano para mim, para ti, para nos salvar. Porque Ele sabia que o homem poderia cair. Na sua onisciência, na sua presciência, Ele sabia que nós poderíamos cair. Deus não determinou o mal de maneira alguma. Deus deixou a possibilidade, porque nós não adoramos a Deus por obrigação, meu querido. Não há uma faca, não há um revólver apontado à minha cabeça para adorar a Deus de forma nenhuma. Nós amamos a Deus pelo que Ele é, não só apenas pelo que Ele faz, porque Ele é bom, mas nós adoramos a Deus pelo que Ele é, pela sua grandeza, pela sua bondade. Então Ele deixou aquela árvore lá, porque Deus não nos fez robôs. Quando eu estou formatando um computador, programando um computador, eu programo ele para ele fazer coisas repetidamente. Todo dia ele vai ligar, desligar. Já Deus não. Nosso DNA, nenhum é igual ao outro. Nós somos diferentes. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Então Deus não nos fez robôs. Que isso fica bem claro. Deus não é o autor do mal. A Bíblia diz
que Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Meu querido, se a gente for pensar bem, a possibilidade do mal, o livre-arbítrio começou lá no céu, quando o anjo desobedeceu a Deus. Quando Satanás desobedeceu a Deus, o anjo Lúcifer, desobedeceu a Deus. E a Bíblia diz que ele foi expulso do céu, 1/3 dos anjos. O inimigo não pode atacar ao nosso Deus. Martim Lutero dizia que Satanás é um cachorro no colarinho de Deus. Mas o inimigo tenta nos atacar à semelhança e imagem de Deus. E o inimigo sabe que quando nós pecamos, quando nós se afastamos, nós estamos desagradando o coração do Pai. Meu irmão, não queira desagradar o coração do Pai. Agrade o coração dele, porque ele é tão bom para conosco, tão maravilhoso. E nosso Deus é santo, 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 santo. Lá em Isaías, lá diz santo, 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 santo. Isaías diz, meu Deus, como é que eu vou falar? Eu tenho uns lábios impuros. E o anjo vai lá e toca na boca de Isaías, purificando a sua boca. Que Deus purifique, meu irmão, o teu coração. Que Deus purifique os nossos pensamentos, as nossas mentes, a nossa vida. Que Deus purifique, meu Deus, o nosso coração, ó Pai. Tira dos nossos corações os maus desejos, os maus desígnios, ó Pai. Meu Deus, que possamos ter uma vida de santidade, de reverência a Ti, Pai. De temor. Por isso abençoa, meu Deus, todas as pessoas que vão ler essa mensagem até o final, ó Pai. Que o Senhor possa abençoá-las, guardá-las, livrá-las, dando a elas, meu Deus, a direção certa, em nome de Jesus. Amém. Quem leu escutar essa mensagem até o final, eu peço que diga amém. Ficou 32 minutos, o vídeo ficou longo, mas quem assistir até o final, diga amém. Isso me dá força. É Deus quem me faz aqui vir fazer isso, mas quando nós vemos as pessoas sendo tocadas pela palavra de Deus, isso nos revigora. Então, louvado seja Deus por isso. Assim eu oro em nome de Jesus e que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer e me fortalecer. Amém.